Sim, né? Você trabalhou no SUS, né? Então, sim, antes de a gente entrar no nosso tema, vamos abordar algumas coisas. No SUS, o que você mais via, assim, de problemas de saúde, do dia a dia, que você via que talvez tinha solução, mas talvez não queriam a solução? A maior incidência, assim, eram doenças crônicas, né? Então, diabetes, hipertensão, algumas outras síndromes metabólicas, sobrepeso, obesidade. Essa questão assim, de ter solução ou não, eu vejo muito na questão de base de investimento, né? Então, existem pouquíssimos profissionais, eu trabalhei na rede básica, né? Então, na atenção primária, posto de saúde por quem não está tão Você adequado. atendia uma unidade ou era mais de uma? Nas 2 residências eu atendi 5 ou mais unidades, né? Então, Nossa, a gente fazia um apoio... Mas você era o único profissional ou tinha mais outros, assim, para atender essas 5? Tinham mais profissionais, era uma equipe de apoio, que a gente chama de equipe de apoio à saúde da família, né? O núcleo especializado de apoio à saúde da família. E aí existiam várias categorias profissionais, né? Então tinha um profissional de educação física, farmacêutico, fisioterapeuta, TO, psicólogo, assistente social. Talvez eu esqueci de algum profissional, peço desculpas, mas era uma equipe... profissional, é bastante? Isso, não, era uma equipe multiprofissional, tinham bastante profissionais, assim. Existem outros profissionais também que às vezes compõem essas equipes, mas que eu estou lembrando agora, nas que eu participei, eram mais esses. Daí, claro que entram os outros também, né? Sei lá, dentista, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar, mas eles fazem parte de uma outra composição que a gente chama de composição que não é de apoio, né? Já é a meio que fixa da unidade de saúde. Só que era, por exemplo, um profissional de cada uma dessas para atender as 5. A gente acabava aumentando o número porque tinha uns residentes, que era o meu caso, né? Eu era residente de educação física, haviam residentes de outras categorias profissionais também que compunham, e a gente se subdividia e ia atender nessas unidades. Às vezes por dia da semana, ou às vezes parte da equipe num espaço, parte da equipe em outro. Entendi. E você via que o seu trabalho dentro dessas 5 unidades, ela influenciava no tratamento das pessoas, assim? Bastante. A gente chegou até a fazer, enquanto educação física, um levantamento. Uma das premissas que a gente tem enquanto educação física no SUS é um grupo que a gente chama de práticas corporais e atividade física. E dentre vários outros grupos de educação e saúde, outros grupos coletivos, né? Mas nesse grupo a gente fazia o quê? O trabalho de educação e saúde, trabalho de atividades corporais. E eu cheguei a catalogar o número de pessoas que a gente atendia, e aí a gente foi fazendo uns questionários bem simples e fazia uma avaliação de quantas dessas pessoas passavam no médico por rotina regular, quantas passavam no médico por algum outro tipo de questão e quantas iam com uma certa frequência por ter qualquer outro tipo de questão. E era muito baixa a incidência de pessoas que participavam do grupo e passavam no médico sem ser por uma rotina de regularidade. Rotina padrão ali, né? Sim. Então, no caso, influenciava muito as pessoas que procuravam um tratamento, uma prevenção, né, no caso, do que as pessoas que iam diretamente lá por uma necessidade, uma urgência, algo do tipo assim. Sim, exato. Então, ele impactava diretamente, vamos dizer assim, o número de pessoas que procuram uma prevenção é muito mais difícil dela ter algo mais grave ali com o decorrer do tempo. Sim, dentro do que eu consegui traçar né? ali, sim. E porque daí também juntou outros fatores, né? Então, por exemplo, sei lá, ela se movimenta com regularidade, ela aprendeu a comer um pouco melhor, ela descansa mais, ela conhece melhor o corpo dela. Às vezes ela tá com uma dorzinha, ela entende até que ponto talvez aquela dor que é normal, seja aceitável, exatamente uma dor que ela vai conseguir lidar ali, se mobilizar e vai melhorar ela, ou se ela precisa de fato de uma orientação médica, de algum outro tipo de cuidado. E aí isso dava muita diferença, muita mesmo. Assim, acho que chegava, eu não lembro agora o número, mas tipo 93% das pessoas não fugiam das consultas regulares. E as pessoas, elas entendem que dentro do SUS isso é uma possibilidade, a prevenção? Você acha que o SUS hoje em dia, ele não está, tipo, talvez as pessoas tenham essa visão, tipo, ele mal atende a emergência, se que dirá ele vai atender a prevenção. Você acha que isso é uma visão que atrapalha? Acho que com certeza é uma visão que atrapalha, mas assim, era um processo que, no meu ponto de vista, estava caminhando e conseguindo chegar num ponto bom, mas agora, com o período pandêmico e tudo mais, acho que vai rolar um retrocesso dessa visão devido a toda a questão que acho que até a questão de investimento, né? Sim, aí também a gente vai juntar teto de gastos que teve, várias outras questões, e como o município também aplica ou não de maneira correta esse investimento nos setores de saúde de maneira adequada, né? Às vezes a Sorocaba é muito emergencista, né? Então ela foca muito em urgência e emergência, pode estar em transição, mas
não está dentro do que deveria ser, pelo menos enquanto indicado ministerialmente, né? No caso, hoje se investe muito mais ali na emergência do que na prevenção, que seria tipo, orientação de algum preparamento físico, não sei o que você exatamente fazia dentro do SUS. Sim, não só assim, a questão de preparo físico, mas assim, por exemplo, educação em saúde, educação em saúde como um todo. Então, por exemplo, sei lá, nutricionista fazia parte da equipe. Aqui na região que eu estava, a gente não tinha nutricionista na equipe, mas ele compõe também o NASF. Ele faz uma educação em saúde, ele consegue fazer, sei lá, por exemplo, uma oficina que ensina a fazer sal de ervas, conscientização da alimentação adequada, né? Redução de açúcar, redução de vários outros fatores de ultraprocessados e tudo mais. Tudo isso vai ter um impacto ali. A gente, com a parte uma educação. Tudo que você pode colher ou informar na questão de informações para as pessoas faz uma diferença no final das contas, né? Sim, total. A gente com a parte de educação física, né, de movimento, a fisioterapia, que também somava bastante isso, né? A terapia ocupacional, por exemplo, com a questão de rotina e outros fatores, a psicologia com a questão dos cuidados de saúde mental, né? Nunca fracionado, né? Mas enfim, tudo isso estava meio que junto. A farmácia que vinha muito na questão de cuidados e todo apoio dessa parte mais farmacológica, educação, né? Então assim, tem gente que fazia utilização de medicamentos de maneira inadequada, né? Fugiu o termo, mas enfim, se automedicavam. Exatamente, se automedicavam. Eu acho que a coisa que mais acontece hoje é a automedicação, né? Sim. Eu acho que as farmácias, lógico que eu acho que é importante, né? Mas você vê hoje, na grande maioria, você liga a TV, você vê a divulgação de medicamento. Por exemplo, ontem eu estava lá com a minha esposa assistindo o Big Brother e, tipo, só falando de medicamentos. Dor de cabeça, vai lá e toma. Tem tal coisa, dor para tal coisa, vai lá e toma. Eu acho que as pessoas têm que saber equilibrar até que ponto você pode ir lá e se automedicar ou até que ponto aquilo ali está se tornando algo grave, né? Por exemplo, não é normal uma pessoa todo dia ter dor de cabeça. Sim, exatamente. Tem que procurar talvez uma prevenção diferente, né? Lógico, tem situações que você, procurando médico, você começa a entender por que você tem aquela dor de cabeça. Tem gente que eu vejo que tem dor de cabeça crônica. Então ela vai ver o que com o tempo que resolve um pouco, né? E essa é a diferença principal da atenção primária e da urgência e emergência, né? Então você vai na urgência e emergência quando você tem uma urgência e vai tentar trabalhar aquilo ali. Sei lá, por exemplo, você está com um quadro respiratório grave. Aí você vai lá e ele vai ter algum tipo de cuidado que vai ser ofertado ali para melhorar aquela sua condição momentaneamente. Mas quem vai estudar e vai entender o que aconteceu para você chegar naquele quadro é a atenção primária, né? Então é o médico lá do posto de saúde, é a equipe que trabalha com ele que vai conseguir investigar mais. Às vezes, sei lá, por exemplo, na consulta com o médico emergencista ele tem um tempo muito curto. Ele vai ter que só queixa-conduta que a gente costuma falar, né? Então ele vai lá, você falou o que está tendo, ele vai dar uma conduta e tentar melhorar aquilo. Às vezes, sei lá, na sua casa está com uma infiltração que está gerando um bolor, esse bolor está gerando esse tipo de questão. Enquanto você não entender isso e às vezes não... Aonde é o problema, né? Sim, e aí você consegue solucionar. E aí, a partir daí, você vai ter a melhora disso. Enquanto não solucionar o bolor, de tempos em tempos, seu organismo não vai dar conta mais, você vai ter que estar batendo naquele espaço para tentar ter esse tipo de cuidado, né? Ótima referência. Mas, bom, a gente começou a pensar aqui no Inloco, a gente começou a pensar em várias situações de profissionais que têm relação ou não, né? Mas qual que é a nossa ideia? Hoje, quando a gente começou a conversar e trazer você a ideia, seria falar, porque assim, hoje, eu vou falar sobre mim também, né? Hoje, já aconteceu vários dias eu ficar 16 horas sentado. Então, o que acontece? Eu vejo que tem impacto no corpo, no final das contas. Então, dor no punho acontece muito, dor na coluna acontece muito, às vezes no joelho acontece muito. Então, a nossa ideia hoje, né, é trazer profissionais que esteja, querendo ou não, tem relação. Se você não está num dia bom, né, sem dores e tudo mais, você não consegue produzir. Isso está muito ligado. Na semana passada a gente trouxe o Eric, que a gente falou sobre a terapia mental mesmo, né? Então, a gente tentou unir isso. Então, na semana passada foi falar sobre a parte mental e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão mais física.